A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Este é um assunto que há muitos anos tem trazido divisão nas igrejas evangélicas. Alguns chamam o Velho Testamento de Primeiro Testamento e o Novo Testamento de Segundo Testamento, ensinando que o Novo é continuação do Antigo e que tudo o que está no Antigo ainda está em vigor. Será isso mesmo? Paulo, escrevendo aos Gálatas, usa um símbolo do Antigo Testamento para nos ensinar uma importante lição: a história de Abraão, Sara e a escrava Agar. Porque está escrito: Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, um filho da escrava e outro da livre. Ismael, o filho da escrava, nasceu segundo a carne. Isaque, o filho da livre, nasceu por promessa. Esses são os 2 testamentos. Um do Monte Sinai, a lei de Moisés, gerando filhos para a servidão, pois a lei não justifica o homem. Porém, o filho gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, segundo a promessa. E assim é com os 2 testamentos. Mas está escrito: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. A lei veio segundo a carne. Cristo veio por promessa. Sara e Agar simbolizam a antiga e a nova aliança. Agar representa a lei mosaica que leva à servidão, mas que foi lançada fora e abolida. E Sara representa a nova aliança, feita no Filho da promessa, a qual dá liberdade da servidão e traz os homens a Deus, tornando-os filhos. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. A lei foi dada por causa dos pecados do povo, até a vinda do Messias prometido, para sermos salvos pela fé. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos servia de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei servia de aio, era como um tutor, um guardião legal. O povo tinha uma babá, por assim dizer, até que viesse Cristo, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Veja só, quando o povo estava debaixo da lei, Deus os tinha como uma esposa, a qual se prostituiu e adulterou. Quando o povo foi levado à escravidão na Babilônia, por 70 anos, Deus falou ao profeta Jeremias: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O autor de Hebreus explica isso em Hebreus capítulo 8, do versículo 8 ao 13. Termina no versículo 13 dizendo: Novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. E por que foi necessário um novo testamento? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Todos que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição, pois não conseguiam guardar toda a lei, e se tornavam servos. Estavam debaixo de servidão. Cristo nos resgatou dessa servidão da lei. Mas como ele fez isso? Pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando a nossa consciência das obras mortas da lei, para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ou seja, o Senhor preparou um novo testamento, mas para ter validade, para que os que têm direito à herança a recebam, deve haver a morte do testador. E foi exatamente o que Cristo fez, entregando sua vida na cruz para que fôssemos livres. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A lei se tornou contrária ao homem, levando o homem à servidão. Mas Cristo a cravou na cruz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Os que estão em Cristo Jesus já estão livres da condenação das velhas leis. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Cristo nos libertou do jugo da servidão das velhas leis. Hoje, quem busca justificação pela lei, está obrigado a guardar toda a lei. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Na discussão dos Gálatas a respeito da circuncisão, muitos cristãos queriam seguir a Cristo, mas cumprir os antigos rituais das leis. Paulo diz aos cristãos que se eles fizessem a circuncisão, teriam que voltar às velhas leis, e que a morte de Cristo na cruz para eles foi inútil. Hoje, muitos pregam Jesus, mas vivem Moisés, vivem o Velho Testamento. Nós vamos seguir a velha aliança ou a nova? Nós vamos seguir a Cristo ou a Moisés? Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.